Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais aí um capítulo, né? Que capítulo 11, continuando ainda dentro do contexto de Guerra Fria, né? Só que agora a gente vai ver a Guerra Fria no mundo, no caso aí vamos tratar da China, né? Esse capítulo fala, né, da Guerra Fria dentro do contexto da China e de Cuba, mas primeiramente vamos ver relacionado à China, ok? Então, para falar, né, da Guerra Fria na China, né, pessoal, a gente tem que falar da história um pouco da China, né, voltar um pouco atrás aí ao período de Guerra Fria, né, a metade aí do século XX, né, temos que voltar um pouco atrás ao século XX e entender como que era a China, né, antes aí do século XX, né. A China do século XX, gente, ela sempre foi governada, ou melhor, anterior ao século XX, né? Ela sempre foi governada por meio de impérios, né? As dinastias que veio desde o tempo antigo, né? Sempre foi governada por meio de uma política que defende, né, aquela linhagem familiar, né, aquela sucessão, né, de imperadores, né, que veio por meio de uma linhagem familiar, né, de forma hereditária. E então, quando chega o século XX, né, começo do século XX, 1910, 1912, quando acaba o período dos impérios, né, é onde a China vai passar pelo momento de transição política, né? Ou seja, a população vai começar a interagir mais, né? Participar mais da política, vai ocorrer mais entrosamento da China com o restante dos outros países, né? Ela vai começar a sofrer muita interferência externa, ou seja, muita interferência de outras nações capitalistas, né, mas digamos assim que tem um certo poder, uma certa hegemonia, né, no mundo capitalista, e essa interferência começa a ocorrer, né, a partir aí do século XX, né, mais ou menos aí em 1912, né, 1915, né, essa interferência estrangeira na China ela começa a surgir, justamente também por causa da aceitação de uma certa elite na China que começa a aderir, né, essa política imperialista, essa política, ou melhor, essa política estrangeira, né, capitalista, que estava ocorrendo em muita interferência, né, no mundo inteiro, né? Bom, então, por causa dessa interferência, né, surgiram alguns conflitos internos dentro da China, né, principalmente com os produtos que ali existiam, né, como o ópio, né, surgiu a guerra do ópio na China, que é um produto, né, que é um produto que é derivado de uma planta, de uma flor, né, que por meio dele dá para fazer muitas coisas, até remédio, né? Então surgiram muitos conflitos em torno de interesses que a China possuía, né? De valor relevante, né, economicamente, que a China tinha. Então esses países estrangeiros, né, sempre tiveram interferência na política chinesa, né? Bom, e essa interferência começou a fazer com que a China tivesse muito prejuízo economicamente, né? Essa interferência política e econômica. Isso ocorrendo começa a despertar no povo chinês um grande sentimento de em torno de formar uma China cada vez mais forte, e unida, né, em torno de um sentimento nacionalista, digamos assim, ou seja, começa a surgir grupos, né, de pessoas que vão querer defender a China acima de tudo, né, defender a China sem a interferência de povos estrangeiros, né? Que na verdade os povos estrangeiros só tinham interesse nas riquezas que a China ali possuía, né? Então esse sentimento de nacionalista ele é despertado, né? Vai surgir com Sun Yat-sen, né, que é um político aí que chinês que vai fazer com que esse sentimento nacionalista seja despertado no povo. Ele vai fundar o Partido Nacional Chinês, né, funda esse Partido Nacional
conhecido também como Partido Nacionalista, né? Então vai surgir uma nova forma de governo, né? Tentando se livrar daquela característica de um governo imperial. Então vai surgir a República na China, né? Um governo republicano. E Sun Yat-sen, né? Ele não acaba, né, aderindo essa política estrangeira, né? Ele vai fazer de tudo para impedir a interferência estrangeira no seu país, né? Então, o que ele vai fazer? Ele fundando o Partido Nacional do povo, né, do povo chinês, ele vai conscientizar da importância da China ser um país, né, unido em torno dos seus interesses, né? Então daí que é o conceito, o entendimento de uma nação unida, né? Ou seja, um sentimento nacionalista, né? E então, o que ele vai fazer, né? Ele para conseguir esse apoio, para conseguir o apoio, né, perante também não só os chineses, mas também o apoio estrangeiro, né? Ele vai conseguir buscar forças junto à União Soviética, né? Porque a União Soviética, um partido ou melhor, um país que já é fundamentado dentro de um conceito de partido comunista, né, de eliminação da interferência estrangeira no seu país, de um país que foi contra a monarquia, tanto é que fez a revolução, né? Então o Sun Yat-sen ele vai buscar apoio junto ao Comintern, né, que é o Partido Comunista Soviético, para poder, né, unir forças e fazer com que a República seja fundada num sentimento nacionalista, né? Então a União Soviética vai se aproximar muito da China nesse sentido, nessa questão política, né? Bom, e isso ocorrendo, né? Outras coisas que vai despertar o sentimento nacionalista em torno do povo chinês vai ser decorrente também aos acontecimentos que ocorreram da Primeira Guerra Mundial, né? Ou seja, o povo vai querer se livrar de certas imposições que foram feitas à China. Então, por exemplo, quando termina a Primeira Guerra Mundial, as grandes potências europeias vão formar o que ficou conhecido como o Tratado de Versalhes, né? Que foi um tratado também que impôs à China, né, certas obrigações, a fazer com que ela cumpra certas obrigações, né, devido aí, né, a ter, né, um alinhamento, digamos assim, próximo aí os ideais imperialistas, expansionistas, né, da época. Então, as potências entenderam que a China ela deve ser punida também pelos acontecimentos que envolveram a Primeira Guerra. Então, o Tratado de Versalhes ele vai fazer com que territórios que estavam sob comando da Alemanha na China, né, como a Manchúria, passe a ser dominado pelo Japão. Né? Então, no caso aí, a China era uma aliada da Alemanha, se a Alemanha cumpriu o tratado, né, foi punida, as grandes potências também entenderam que a China deveria ser punida de alguma forma. Então, um território que pertence uma região da China que pertence ao território chinês foi concedida aos japoneses. Então isso despertou uma ira muito forte entre os chineses, né? Que fez despertar o sentimento nacionalista, né? E então a Manchúria foi praticamente concedida aí ao Japão. Né? Então a população ela vai ficar revoltadíssima com essa situação. Né? E aí então Sun Yat-sen se aproximando dos soviéticos, logo a China iria receber influência socialista, né? A influência comunista, ela chega na China dessa forma, né? Por causa dessa aproximação. Então é aí que vai então surgir a Revolução Socialista na China. Só que vai acontecer
incidente aí, né? Ou seja, o Sun Yat-sen ele vai morrer, né? Então, o projeto político dele de encaminhar a China para um socialismo, ele não vai conseguir, porque vem a morte dele, né? Ele morreu, se não me engano, de câncer no fígado, uma coisa assim. E então, vai surgir o sucessor de Sun Yat-sen, que vai ser o Chiang Kai-shek, ou seja, um outro político, né, que ele vai também tentar colocar a China dentro de um rumo político republicano, né? Porém, ele não vai, né, aderir aos ideais comunistas, né, aos ideais socialistas, às imposições que vêm da União Soviética, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai promover uma certa perseguição àqueles membros, né, que estavam apoiando a ideologia comunista vinda da União Soviética, ou seja, membros políticos ali que tinham os ideais, né, comunistas, a ideologia comunista, socialista, né, enfim, vai ser perseguido pelo Chiang Kai-shek, né, que é o sucessor de Sun Yat-sen. Então, esse político, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui da imagem, ele vai então propor um novo segmento, né, político, no sentido de querer se livrar desses ideais comunistas, né? Então, como que ele vai fazer isso? Perseguindo os comunistas, né? Prendendo, torturando, né? E até matando, né? E isso, pessoal, justamente porque Kai-shek, ele pertence a uma elite chinesa, né? Ele não vinha da classe mais popular da China, né? Então, ele pertencendo a essa elite chinesa, ele vai se apegar mais aos interesses dessa classe do que da classe mais popular. Ou seja, Kai-shek ele vai aderir à política imperialista estrangeira, né? E não à política socialista soviética. Então isso vai ser um problema, né? Que vai mudar os rumos aí da história chinesa, né? Então ele se apoiando, né, nos interesses imperialistas, né, de potências estrangeiras, vai acontecer uma enorme movimentação social, né, a sociedade vai entrar em convulsão ali, ou seja, vai ficar insatisfeita com essa guinada na política, né? E no caso aí, tendo esse problema, né, tendo essa guinada na política, a população começa a perceber que Kai-shek faz parte de um pensamento onde vai surgir aquele ideal, né, de imperialista, né, em detrimento, ou seja, em prejuízo aos interesses da classe mais popular. Ou seja, a população estava já com medo, né, pensando que Kai-shek iria fazer voltar, né, toda aquela política de exploração ao povo chinês, né, toda aquela política voltada ao prejuízo da classe mais pobre chinesa, né? Então a população ela vai se unir, né? Ou seja, o sentimento nacionalista ainda está vivo na sociedade, então ela vai se unir em torno de apresentar alguma reação, ou seja, apresentar alguma insatisfação, né? Alguma manifestação para demonstrar para Kai-shek que o que ele está fazendo, né, a chamada aí política aliada aos interesses imperialistas, né, estrangeiros, é errada, né? Então é onde surge aí a figura de Mao Tse Tung, né? Esse rapaz aqui, né, da imagem que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, Mao Tse Tung ele vai organizar a sociedade em torno dos ideais nacionalistas. Claro que de todo um viés, de todo um segmento socialista, né? Que depois ele pretende fazer a China caminhar para um comunismo, né?
Então, isso vai ser feito, né? Mao Tse-tung vai liderar um exército de forma a fazer com que todo o interior da China, o interior camponês, vai ser feito um trabalho de alfabetização dessa população e de conscientização política dessas pessoas para poder se unir a Mao Tse-tung, ou seja, para criar uma força, né, um exército para combater, para deter essa política de Kai-shek, né? Então foi criado aí o chamado Exército Vermelho Chinês, liderado por Mao Tse-tung, né? E enquanto isso, enquanto Mao Tse-tung estava reunindo as pessoas na China, Kai-shek estava organizando as suas guerras, né? Ou seja, primeiro a guerra que envolvia aos chineses, né? Envolvia os comunistas, ou seja, a perseguição aos comunistas, né? Esses rapazes aqui de joelhos foram exterminados, executados, né? Eles eram comunistas pela, pela polícia de Kai-shek, né? E em relação a, a isso, né, essa perseguição, começou a ocorrer na China uma guerra civil, né, uma guerra civil que foi feita por meio de Kai-shek, que era para reprimir a população que estava se organizando com Mao Tse-tung, ou seja, que estava se organizando em torno ali de uma possível tentativa de tirá-lo do poder, de uma possível tentativa de convencer a população a ir contra aos interesses de Kai-shek, né? Então o Exército Vermelho, Mao Tse-tung, né, melhor dizendo, vai fazer uma longa caminhada pela China. Estima-se aí que foi mais ou menos 10 quilômetros de caminhada para convencer a população a se reunir em torno de um corpo militar para derrotar, para enfrentar Kai-shek, né? E enquanto isso, né, o que estava acontecendo na China, uma guerra civil estava sendo já preparada. O Japão ele se aproveita dessa situação, ou seja, a região da Manchúria, que é essa região aqui mais ao extremo, né, no nordeste aqui da China, o Japão ele estava tentando retomar essa região que antes estava sob o poder dele, que os chineses recuperaram e que agora o Japão estava querendo, né, invadir a Manchúria e tomar esse território para si, né? Então, no caso aí, o Mao Tse Tung chega, né, com o seu exército e aí inicia-se um grande conflito, né, interno dentro da China, né? Uma guerra civil propriamente dita, né? Então, no caso aí, foram mais ou menos em 9.000 soldados formados por Mao Tse Tung para combater Kai-shek, né? Então isso começa a ser feito, né, de uma forma muito violenta, né, violenta no sentido de que houve uma guerra mesmo, né, em torno de interesses, né, particulares, né, Mao Tse Tung querendo defender o nacionalismo, uma China unida, né, em torno para melhorar a condição da classe mais pobre, né, e Kai-shek liderando aí uma elite que defendia os seus próprios interesses, a sua própria classe e dentro de uma política imperialista, aliada aos outros países imperialistas, né? Bom, então isso ocorrendo, né, vai surgir aí vários movimentos, vários confrontos, né, entre Kai-shek e Mao Tse-tung. Kai-shek vai conseguir o apoio de potências estrangeiras, né, como Itália, como Japão, como Alemanha, né, e conseguindo essa potência, né, ele vai ter força, muita força. Porém, dentro da China, um exército muito maior estava, né, para enfrentar ele, que era no caso Mao Tse Tung. Mao Tse Tung então
mesmo, né, não tendo apoio das outras potências, consegue vencer, né, essa batalha. Então, no caso aí, vai ocorrer o quê? Um confronto, né, voltado para disputas, né, em torno da política, em torno da economia, né, que Kai-shek não vai conseguir deter Mao Tse-tung, né? Mao Tse-tung então vence Kai-shek e aí é formado a República Popular da China por meio dos chineses, né? Esse conflito chega ao fim, então, né, por volta aí de 1945, né, 1946, essa guerra civil vai chegando aí ao fim, e então Mao Tse-tung ele vai ser, digamos assim, né, coroado, privilegiado aí com a vitória em cima de Kai-shek, certo? Kai-shek, então, o que sobrou, o que restou para ele? A fuga. Né? Ele foi embora, né, fugiu para os Estados Unidos, porque Mao Tse-tung, né, queria prendê-lo, queria punir por toda a guerra causada, né, por ele. E aqui, né, nessa imagem, vocês podem ver que é uma escultura voltada para a luta, né, dos comunistas em torno aí, né, na chamada Revolução Chinesa, né, em torno da vitória de Mao Tse-tung sobre Kai-shek, né? Bom, gente, agora a Rússia está sob o comando de Mao Tse-tung, né? Ou seja, ele é um comunista, né? Ele tem esses ideais muito fortes, né? Então ele vai fazer com que a China siga esse caminho, né? Ou seja, não siga mais essa política imperialista. Então é nesse sentido que o comunismo ele vai começar a se instalar dentro da China, né? E instalando dentro da China, e o povo, né, vendo que Mao Tse-tung não está aliado ao imperialismo, a política ela vai ser mais desenvolvida, né? Os ideais vão sendo mais desenvolvidos e Mao Tse-tung vai ganhando cada vez mais força, né? Ganhando cada vez mais força, ele vai retomar o território, né, que era a Manchúria aqui, que os japoneses já estavam se apossando, né? Então ele vai retomar esse território e aí vai fazer com que a China siga, né, dentro de um controle total do seu território, né? Então, quando chega aí 45, é o período de Guerra Fria, né? No caso aí, a Guerra Fria vai chegar na China. Chegando na China, ela ia ter que decidir qual lado que ela iria ficar, do lado dos interesses, né, capitalistas ou do lado dos interesses, né, comunistas, lado dos americanos ou do lado dos soviéticos. Né? Então, Mao Tse-tung, sendo um comunista, né, um adepto ao comunismo, é claro que ele vai buscar a união, uma força ao governo soviético. Né? Isso ocorrendo, a União Soviética vai, né, aprofundar aí vai voltar às suas relações, né, seu alinhamento político, né, vai retomar, e aí então Mao Tse Tung vai gerir o país, né, a nação dentro desse regime comunista. E qual foi as primeiras medidas que foram introduzidas, né? Foram introduzidas medidas voltadas para o desenvolvimento industrial, medidas voltadas para o chamado, né, plano de amizade, né, ou seja, de alianças cada vez mais profunda com a União Soviética, recebendo orientações, né, vindas da União Soviética, orientações econômicas, orientações políticas. Vai surgir os planos quinquenais, né? Ou seja, os planos quinquenais era mais ou menos aí em torno de um ano e meio de coletivização da produção agrícola, ou seja, todos os camponeses iriam produzir para o Estado, né? Para o Estado poder
criar uma economia forte, né? Aconteceu uma vez, aconteceu a segunda vez também, né? Ou seja, os planos quinquenais voltados para coletivização da produção agrícola, ele vai ser feito de uma forma diferente nessa segunda fase, por meio das chamadas cooperativas agrícolas, né? Cooperativas familiares agrícolas, ou seja, a população ela vai não produzir mais para o seu interesse, né? Ou seja, não vai produzir para poder vender, e sim vai produzir para poder ajudar o Estado a vender, né? Então antes já acontecia, agora no caso aí vai acontecer muito mais rígido, né? Por meio dessa segunda forma dos planos quinquenais. Então, surgem cooperativas, né, de agricultores, de famílias, que vai estar trabalhando para o Estado e não para si, né, como era antigamente. No primeiro plano, trabalhava para si e para o Estado. Agora, no segundo plano, somente para o Estado, né? Bom, gente, então a China começou a desenvolver sua economia, começou a dar muito certo, porém teve um problema na questão da indústria, né? A indústria não pôde ser muito desenvolvida porque eles começaram a perceber que a produção da matéria-prima, né, que é o aço, o ferro, principalmente o aço, não foi muito bem desenvolvido na China, porque a produção do aço chinês não era de boa qualidade, né? Então isso não dava maior resistência aos produtos que eles estavam criando. Então esse foi um problema que Mao Tse Tung enfrentou. O outro problema foi a relação à agricultura, ou seja, a agricultura ela estava indo super bem com os planos quinquenais, primeiro e segundo. Quando, no meio do caminho do plano quinquenal, no segundo plano quinquenal, ocorreu um problema muito difícil para ser enfrentado por Mao Tse Tung, porque a China passou por um grande período de seca, né? Então isso prejudica a agricultura, né? Como que se vai plantar num período grande de seca. Depois, né, quando estava se recuperando, surgiu um outro problema que era as grandes inundações, né? Ou seja, grandes períodos de chuva, e isso também prejudicou novamente a agricultura. Então, como que se vai plantar em umas regiões alagadas, né? Impossível. Então, esses dois problemas prejudicou a produção agrícola. Prejudicando a produção agrícola, o que vai ocorrer com a população? Não tem alimento, né? Não tem alimento, o que surge? A fome. Então, os chineses passaram por essas duas questões. Não é à toa, né, gente, que hoje a China, os chineses comem de tudo, né? Come insetos, escorpião, gafanhoto, enfim, vários tipos de insetos, né? Animais que a gente nem imagina, né? Morcegos, né? Sapos, enfim, animais que a gente tem repugnância, né? Em comer, eles comem, né? Tanto é que surgiu aí o vírus, né, o coronavírus, decorrente a esses costumes, né, nos dias de hoje. Então, justamente por causa dessas crises de fome, né, que eles passaram. Não tinha um alimento, tinha que comer o que aparecia, né? E aí acabava comendo essas coisas que não era comum, né, eles comerem, né? Então, esse hábito, esse costume de comer esses animais exóticos, né, diferenciados, enfim, se é decorrente a esse período de fome que a China passou aí, né? Principalmente aí na década de 1958, 1962, né? Estima-se que 45 milhões de chineses morreram por causa da fome, né? Bom, gente, esses três problemas aí decorrentes da indústria, né? Das problemas climáticos, de ordem climática, né? Muitas chuvas e depois seca, fez com que a população começasse a querer romper com essa política, né, voltada para o comunismo, a política idealizada por Mao Tse Tung, né,
No caso, é, vai sofrer problemas também justamente porque nesse período, né, década de 50, 53, é onde que Stalin morre, né, o ditador soviético ele morre, e aí a União Soviética ela vai se abrir mais para o capitalismo, mais para os interesses imperialistas, né? Então a China vai começar a se distanciar, vai começar a romper com a União Soviética, então vem um problema de ordem política aí. Então isso acontecendo, o Mao Tse Tung vai perdendo força na sociedade, né? Enquanto é, projeto político-econômico, enquanto projeto político-governamental, ele não vai se sustentando no poder, né, devido a essas crises, né, tanto internas quanto externas também, que estava aí afetando o seu governo. Então surge esse rompimento, surge essa crise aí, essa fome, crise política e econômica. Vai surgir então, no caso aí na China, é, muitos ideais, né, que eles vão ter que expor, né, vão ter que dar novos rumos para a China, só que não mais sobre a interferência soviética, não mais com o apoio da União Soviética, né? Então, Mao Tse Tung ele vai ter que caminhar com as próprias pernas, né? Sem apoio. A China vai ficar cada vez mais isolada politicamente, né, economicamente, e com isso a população enfrentando os problemas, né, decorrente da fome, decorrente também da falta de emprego, né, na indústria, enfim, né, a gente começa então a observar que a Rússia, ou melhor, a China, seguindo o caminho liderado por Mao Tse Tung de uma forma isolada, ela não vai ter sustentabilidade, né? Mao Tse Tung não vai conseguir sustentar o seu ideal comunista e então vai perdendo seguidores, vai perdendo adeptos, né? E então o que que Mao Tse Tung vai começar a fazer para manter, né, a sua linha, né, a sua linha política e econômica, ideológica, ou seja, manter o seu governo? Vai começar a incentivar, né, a indústria de certa forma, né, para gerar emprego e também para fazer com que a China desenvolva a indústria bélica. Né? Então, no caso aí, ela vai investir pesado na criação das bombas, né? Bomba atômica, na bomba de hidrogênio, tudo para fazer com que outras potências se sintam intimidadas, né, por meio dessas invenções que outros países já tinham, né, principalmente aí os Estados Unidos. Então a China ela vai se fortalecer militarmente para não ser atacada e vai investir na indústria bélica. E com isso ela gera emprego e para ver se convence grande parte da população a aderir novamente, a seguir, a confiar, né, no comunismo e em Mao Tse Tung. Né? Mas isso não vai surtir efeito. Não surtindo efeito, o que Mao Tse Tung faz? A chamada Revolução Cultural. Ou seja, Mao Tse Tung ele vai escrever um livro, né? O chamado aí o livro vermelho, né, o chamado livro vermelho, onde tem todas as ideias de Mao Tse Tung, toda a crítica que ele faz ao imperialismo, toda a crítica que ele faz à burguesia chinesa, né? Toda a crítica que ele faz à elite burguesa, né, chinesa, que adere aos interesses imperialistas, né? E uma política de convencimento da população a não abandonar o comunismo. Então, Mao Tse Tung ele vai, por meio da cultura, querer convencer a população a não aderir à política estrangeira, à política capitalista, né? E isso ocorrendo, né, Mao Tse Tung ele acha que ele vai poder ter força, né, para seguir no seu governo. Mas mesma coisa, esse plano não dá certo. Não dando certo, ele vai começar a agir como um ditador, né? Como aquele que vai querer impor os seus ideais, né, comunistas na marra,
né? Então, como que ele vai fazer? Ele vai criar departamentos de propaganda, né, para exaltar o seu governo, para exaltar o comunismo, né, dentro da China. Então ele vai fazer uma propaganda exaltando a sua imagem, né, de bom político, aquele que pensa na população mais pobre, né? Então isso vai começar a ocorrer na China e aqueles que aderirem, bem, aqueles que não aderirem, vai ser perseguido, vai ser torturado, né, vai ser preso, né? Então Mao Tse Tung ele vai agir de uma forma como de uma forma ditatorial, né? Então muitas pessoas foram presas, torturadas e exterminadas, né, no governo chinês, que se opuseram a Mao Tse Tung, né, que fizeram manifestações, né, contra o seu governo, sua política, né? Bom, isso acontecendo, né, vai surgir um movimento muito grande no mundo por, né, liberdade chinesa, por liberdade política na China, né? E aí então Mao Tse Tung ele vai, digamos assim, caindo cada vez mais em descrédito perante a sua população, perante a população, os governos internacionais, né? A China vai começar a cair em descrédito, né? Cada vez mais e cada vez mais vai ficar se isolando, né? Ficando isolada, vai crescendo inúmeras manifestações na China, né, em torno da saída de Mao Tse Tung, né? Então ele vai surgir protestos violentos, né, em torno da saída de Mao Tse Tung, e então isso vai surgir, né? O Mao Tse Tung ele vai morrer, né? Vai acabar o chamado maoísmo, né? E aí a China vai prosseguir com sua política, né? A sua política de reaproximação dos outros países, né? Uma política de fazer voltar, né, a China a ter um contato com os outros países, né? Então, para isso, ela vai se aproximar dos ideais imperialistas, né? Liderados aí pelas grandes potências. Então, isso acontecendo, né, vai fazer com que a ONU, né, entre, ou melhor, a China entre para o Conselho da ONU, né, a China se aproxima dos Estados Unidos, né, ou seja, não entra para a ONU, mas no caso assim tem mais um envolvimento com a ONU, né, enfim, entra, né, para a ONU. Em 76, né, Mao Tse Tung ele vem a falecer, como eu falei para vocês aí. Vem o seu sucessor, né, que põe fim todo aquele caráter político, né, liderado por Mao Tse Tung, né, vai pondo fim aos poucos aí a ideologia comunista, né. A China ela vai abrir espaço para o capitalismo e abrir espaço para os investimentos estrangeiros, né? Investimento na indústria, no desenvolvimento do país, né? Isso ocorrendo, a população vai exigir mais liberdade, mas enfim, mesmo com a morte de Mao Tse Tung, né? O sucessor vai ser Deng Xiaoping, né? E vai ainda ocorrer muitas resistências aí ao governo comunista, né? E até se livrar de vez do comunismo, ela vai enfrentar inúmeras manifestações da população, né, querendo liberdade, principalmente muitos estudantes que vão enfrentar, né, a resistência comunista ainda que impera no país, né, enfim, mas aí aos poucos, né, isso vai sendo rompido, principalmente quando chega, né, em 1989 com o fim do comunismo na Alemanha, né, então os movimentos anticomunismo, o fim do comunismo, do socialismo na Europa Oriental e depois na Ásia vai caindo por terra, não tem como mais se sustentar. Então a liberdade, né, ela vai ocorrendo, né, em torno dos ideais da política capitalista,
né? A China vai aderindo, né, ao capitalismo de uma certa forma. Então aqui é um movimento que mostra, né, forças de antiprotesto, né, de antiprotesto enfrentando os estudantes, né? Aqui é a Praça Celestial, Praça da Paz Celestial, lá na China, né, onde um estudante enfrenta, né, a resistência aí, o poder, né, comunista na China. Então ele sobe aqui nesse tanque, mas não acontece nada, né? Mas enfim, esse conflito, mais de 3.000 pessoas morreram, né? Mas enfim, os estudantes conseguem, né, se libertar do comunismo de Mao Tse Tung e a China começa a aderir ao capitalismo, né? Muitas pessoas foram presas, né? Muitas pessoas foram libertadas, né? Políticos foram libertados que estavam contra, né, o comunismo. E aí a China foi entrando para um mundo cada vez mais globalizado, foi entrando para um mundo cada vez mais capitalista, né? Embora muitas pessoas falam que a China é socialista, né? Uma mescla de um socialismo com um capitalismo, né? Um socialismo na sua forma de governar, né? Na política, e um capitalismo na sua forma econômica, né? Então é uma mistura, uma mescla, não dá para dizer nem que é capitalista, nem que é socialista, então fica nesse meio termo, né? Então, ficando assim, a Rússia, desculpa, a China, ela vai agindo de uma forma a não está tão aderente ao imperialismo, né, às potências imperialistas estrangeiras. Olha aí para você ver a guerra que ela tem com o Japão, né, a guerra tecnológica, né, econômica. E, por outro lado, ela se integra ao capitalismo, né, por meio da sua política, por meio do seu desenvolvimento industrial, tecnológico. A China hoje, né, está envolvida em muitos setores de desenvolvimento, né, econômico. Basta ver os produtos que a gente pega hoje, né, tudo é made in China, né, tudo fabricado na China. Então ela abriu o seu campo de produção, né, abriu tanto para algumas empresas estrangeiras, mas também tanto para o seu próprio desenvolvimento industrial, né? Muita coisa a China produz, né? E principalmente na área tecnológica, ela está investindo pesado aí para concorrer, bater de frente com os Estados Unidos, né? Bom, gente, então, e por outro lado, né, segue um autoritarismo, né? Muitos chineses não têm liberdade na China, decorrente às questões políticas, né? Decorrente acesso a sites de internet, né? Então a China mantém um controle aí muito forte, né? E não dando liberdade para o povo ter acesso a esses meios, né? Então esses meios políticos, né? A participação política, a participação no acesso à informação, né? Então é muito bem controlado na China, né? Não dá liberdade, por exemplo, a questão política, a abertura de partidos, né? Só existe um partido, que é o Partido Chinês, só ele governa, só muda ali o representante, né? Mas não existe concorrência política, né? Bom, então a história da China, do jeito que é hoje, né? Ela é marcada justamente pelo seu processo histórico aí de tempos atrás. Tudo bem, gente? Então, vimos aí essa parte, né? E aí, na próxima aula, a gente termina esse capítulo com a Revolução Cubana, tá? Com o socialismo em Cuba. Tudo bem? Então é isso. Até a próxima e tchau.